Presbítero, uma manipulação transliterada. Parte 1. Com certeza, não dá de jeito nenhum para acreditar nos copiadores e tradutores das Escrituras, e sim na inspiração dela por Deus. Eles deixaram de propósito vários textos transliterados, para com isto satisfazer os caprichos do sistema religioso. Hoje vamos desvendar a palavra presbítero, que não passa de uma vertente transliterada do grego, presbuteroi. Sendo que esta palavra nunca se refere a um título eclesiástico, e sim, às pessoas que estavam aptas, e com idade maduras para ensinar a palavra na igreja primitiva. Atos dos Apóstolos capítulo 11 versículo 30, e assim o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. O texto original se refere aos anciãos, a quem foram enviaram as ofertas, pelas mãos de Barnabé e Saulo. Atos dos Apóstolos 14 versículo 23. Então Paulo e Barnabé lhes constituíram presbíteros em cada igreja. E, tendo orado e jejuado, eles os consagraram aos cuidados do Senhor, em quem haviam crido. Na igreja primitiva eles ainda usavam o costume da lei, por isso constituíram pessoas anciãs para instruir o povo em cada igreja. Só, não se esqueça que igreja aqui, são pessoas que se convertem, e não templos de pedras. Na igreja primitiva, no começo, principalmente os da circuncisão, usavam os preceitos e tradições da lei, no qual nunca abandonaram consagrações, jejuns e principalmente a prática da circuncisão. Confirma em Atos dos Apóstolos 15 do 1 ao 5. Versículos 1. Alguns homens, que haviam descido da Judéia, passaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidardes conforme a tradição instituída por Moisés, de forma alguma podeis ser salvos. Versículo 2. Por este motivo, Paulo e Barnabé tiveram uma acirrada divergência com eles. E os irmãos decidiram que Paulo e Barnabé, juntamente com outros, deveriam subir até Jerusalém e tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Versículo 3. A igreja os enviou e, quando estavam atravessando a Fenícia e Samaria, compartilharam como havia acontecido a conversão dos gentios, notícias essas que alegraram sobremaneira o coração de todos os irmãos. Versículo 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram muito bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e por todos os presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia realizado por intermédio deles. Versículo 5. Entretanto, alguns do grupo religioso dos fariseus, que tinham crido, levantaram-se protestando: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes expressamente que observem toda a lei de Moisés. Repare bem. Os presbíteros na igreja primitiva fazia jus aos termos citados referente a eles, que no caso era, os anciãos do povo, como nos tempos da lei. Ficavam a cargos de observar como iam andando os procedimentos. Confirma em Atos dos Apóstolos 15 versículos 6 e 22. Também em Atos 16 versículo 4. Versículo 6. Diante disso, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para deliberar sobre a questão imposta. Versículo 22. Então os apóstolos e os presbíteros, com o apoio de toda a igreja, resolveram escolher entre eles alguns homens e mandá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Os escolhidos foram Judas, chamado Barsabás, e Silas. Esses dois homens eram muito respeitados pelos membros da igreja. Atos dos Apóstolos 16 versículo 4. Nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém e aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões. Se nós não observarmos com cuidado esses acontecimentos dos Atos dos Apóstolos, emissários, vamos se enveredar para o lado das emoções, costumes e tradições judaicas. Na tradição judaica, existia nos tempos da lei aqueles anciões que davam conselho junto com os sacerdotes para toda essa nação. Os cristãos primitivos também continuaram com essa tradição, até o emissário Paulo no início. Acatou vários conceitos, que mais tarde, ele viu que não se tratava da graça de Jesus, e sim de estarem debaixo dos preceitos da lei. E deixou os irmãos da circuncisão, e foi pregar aos incircuncisos. Gálatas capítulo 3 versículo 10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porquanto está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Tanto que repreendeu Pedro, que não sabia se ficava do lado da circuncisão ou no lado dos incircuncisos.
Confirma em Gálatas capítulo 2 versículos 11 ao 14. Versículo 11. Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu enfrentei face a face, por causa da sua atitude reprovável. Versículo 12. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando até se apartar dos incircuncisos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. Versículo 13. E os outros judeus de igual modo se uniram a ele nessa atitude hipócrita, de modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Versículo 14. Contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do Evangelho, repreendi a Pedro, diante de todos. Se tu, sendo judeu, vivas como os gentios, e não conforme a tradição judaica, porque obrigas os gentios a viver como judeus. Entendeu? Não se tratava de título eclesiástico, mas sim, zelo, pelos preceitos da lei. Por esse motivo imitaram os costumes da lei, no qual se chamavam de anciãos do povo. Eram esses anciãos na igreja primitiva que agiam juntos com os emissários Pedro, Tiago e João, da circuncisão. Se pararmos para analisar com cuidado o assunto, perceberemos que na igreja primitiva, nunca existiram presbíteros, como título eclesiástico. Porque este termo pertence ao vocabulário grego. Os emissários, ou enviados, quando digo isto, estou me referindo ao apóstolos, outro termo transliterado grego, que deixaram sem tradução. Eles chamavam de anciãos, porque eles já estavam aptos e maduros para ensinar o evangelho aos demais, baseado nos costumes da lei. 1 Timóteo capítulo 5 versículo 1, não repreendas o idoso com aspereza, mas admoesta-o como a um pai, bem como aos jovens, como a irmãos. Repare, que está se referindo ao idoso, com a mesma palavra transliterada, presbítero. Fim da parte 1, continua na parte 2. Obrigado por assistir.